Seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Fusesc, o podcast que conecta você aos resultados e às estratégias de investimentos dos nossos planos de benefícios. Neste episódio, vamos falar sobre a rentabilidade de abril, destacando os movimentos mais relevantes do mercado e como eles impactaram no desempenho dos planos administrados pela entidade. Eu sou Carolina e para nossa conversa contamos aqui com a presença do Cadu, diretor financeiro e administrativo, e do Fausto, gerente de investimentos, que vão compartilhar suas análises e perspectivas sobre o cenário. Então, começando o nosso bate-papo com o Fausto, eu queria saber, Fausto, qual foi a performance dos segmentos de investimentos dos planos em abril? Olá, Carol, Cadu e ouvintes do Fala Fusesc. Em abril, os segmentos que tiveram melhor desempenho foram, pela ordem, o segmento de estruturados, em segundo lugar, o segmento de renda fixa, em terceiro, o segmento de empréstimos. Por outro lado, o segmento que teve o pior desempenho foi o segmento de imóveis. Neste mês, ao contrário do mês anterior, o segmento de estruturados, que havia sido detrator da rentabilidade no mês de março, se beneficiou do mercado, que foi um pouco melhor em abril, né? Devido às negociações de paz entre Estados Unidos e Irã. O mercado voltou um pouco à sua normalidade, e os fundos multimercados estruturados, pelo qual a gente tem um investimento no fundo exclusivo prata, teve um rendimento próximo a 2,5%, né? E então se reabilitou do mês anterior. Já no segmento de renda fixa, a gente vem falando muito aí sobre a nossa composição da renda fixa, que tem boa parte atrelada à inflação e uma outra parte atrelada ao CDI. E como você já vem acompanhando, o CDI vem numa trajetória aí de alta durante um longo período e a partir desse ano começou a cair. Tivemos 2 reuniões já esse mês, onde o Banco Central reduziu 0,25 cada reunião. Então, aquele CDI que começou o ano com 15 está em 14,5. Por outro lado, com o advento da guerra, os índices inflacionários vêm subindo muito nos últimos meses. E justamente por isso, essa nossa parte dos investimentos de renda fixa que são atrelados a IPCA e IGPM se beneficiaram dessa alta da inflação no mês de abril. Então, esses títulos chamados NTNB e NTNC foram os grandes campeões de rentabilidade na nossa carteira no mês de abril. Ok, Fausto. E agora, Cadu, qual que é a sua avaliação sobre o desempenho dos planos neste mês? Olá, Carol. Olá, Fausto, amigos do Fala Fusesc. Essa é uma excelente pergunta, Carol. Para a gente fazer uma avaliação da rentabilidade desse mês, nós precisamos conversar sobre como você olha para essa rentabilidade. Ou seja, sob que perspectiva, qual é a lente que você está usando para olhar para essa rentabilidade. E por que esse exercício é interessante? Nós temos uma tendência de avaliar a determinada rentabilidade de acordo com aquilo que a gente acredita. Mas existem várias formas de ver uma rentabilidade. Eu vou dar um exemplo. Vamos utilizar aqui a lente do sistema financeiro. Então, sob o ponto de vista do sistema financeiro, você vai dizer assim, puxa vida, bateu a taxa CDI. Então, esse mês foi um mês muito bom. Então tá, essa foi a lente de quem está avaliando pelo sistema financeiro, utilizando a CDI como métrica. Agora vamos avaliar do ponto de vista do atuário da fundação. Ele pega o plano e diz assim, escuta, essa rentabilidade do mês bateu a meta atuarial? Bom, a nossa meta atuarial é o INPC mais um ganho real, depende do plano. Se eu pegar o plano Multifuturo 1, o plano Multifuturo 2 é o INPC mais a 3,87. Se for o plano 1, mais 4,17% de ganho real. A gente faz uma conta. No mês, nós conseguimos entregar essa rentabilidade? Aí o atuário vai olhar, olha, eu estou vendo aqui o mês de abril, nós empatamos com a meta atuarial. Tivemos um ganho real, mas nós empatamos a meta atuarial. Então não posso dizer do ponto de vista atuarial de que foi um ótimo resultado, porque no acumulado do ano a gente estava batendo a meta atuarial. Bom, vamos mudar a nossa lente. Agora vamos olhar a lente do gestor de volatilidade. Aí ele vai dizer o seguinte, a minha preocupação é, será que esse retorno está vindo mais constante ou será que está variando muito? Será que eu estou tendo um retorno muito alto no mês, depois estou tendo uma queda muito grande no mês seguinte? Eu sou o gestor da volatilidade, eu estou cuidando dessa variação. Aí eu olho, puxa vida, mas o mês de abril foi muito bom comparado com o mês de março e o mês de fevereiro. Foi muito mais alta a rentabilidade. Pois é, mas eu não estou olhando se foi bom do ponto de vista de rentabilidade. Eu estou olhando se teve uma variação muito grande. E teve uma variação muito grande. Foi muito mais alto agora do que foi em março e fevereiro. Logo, a minha avaliação não é boa. Variou demais.
Se eu pudesse escolher um mundo ideal, eu que sou gestor de volatilidade, se eu pudesse escolher um mundo real, seria sempre todo mês a mesma rentabilidade. Então, do ponto de vista de quem cuida de volatilidade, era melhor entregar muito mais próximo do mês anterior do que essa rentabilidade que foi entregue no mês de abril. Agora vamos olhar do ponto de vista do gestor do plano, o gestor de previdência complementar, o gestor de previdência de longo prazo. Nós estamos olhando assim, qual é o mandato que foi passado para a gente como gestor? Você tem que estar com os planos entre os 25% melhores do teu segmento, em retorno ajustado ao risco, e você precisa bater a meta atuarial. Aí eu vou dizer, eu bati a meta atuarial do mês? Sim. Então eu atendi um requisito. O fundo está entre os 25% melhores no acumulado? Sim. Estamos mantendo isso ao longo não só de um ano, mas de mais anos. E esse aqui é mais um mês que certamente a gente vai ficar entre os melhores de retorno ajustado ao risco. Então a avaliação é positiva. Para que serve esse exercício? Quem está do outro lado pode escolher qual é a lente. Se eu sou participante assistido, eu vou olhar para esse retorno de acordo com a minha lente. Eu estou passando 4, podem existir centenas de lentes para olhar para a rentabilidade. Mas nós que estamos aqui administrando esses recursos, nós temos mandato. Estamos cumprindo esse mandato e a gente está cumprindo esse mandato com excelência. Esse exercício é o exercício que todos os nossos participantes e assistidos têm que fazer quando observam uma rentabilidade. Às vezes, você bater a taxa CDI não é sinônimo de qualidade em todos os requisitos. E às vezes você entregar uma rentabilidade um pouco abaixo, mas entregando o retorno real, é muito melhor para o plano de longo prazo. Depende da lente que você está utilizando, Carol. Perfeito, Cadu. Então chegamos ao fim de mais um episódio do Fala Fusesc. Eu agradeço a você e ao Fausto e aos nossos participantes e assistidos que estiveram conosco aqui até o final desse podcast. As pessoas também podem acompanhar as rentabilidades atualizadas pelo nosso canal lá do WhatsApp, pelo número que todos já conhecem, 48 40 42 0305. E lembrando que sempre que precisarem, nossa equipe de relacionamento está pronta para atender. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.